Galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para o nosso tema da aula de História de hoje, tempo cronológico, tempo histórico. Olha, vai dar pano para manga. Junto conosco, fazendo a interpretação de Libras, professora Viviana, obrigado. Vamos aí que eu vou apresentar para vocês os objetivos da nossa aula. Segure-se da poltrona, dobre a manga. Vamos para mais uma aventura de história aí, galerinha. Reconhecer as principais características do tempo histórico e tempo cronológico. Compreender a noção de construção social, tanto do tempo histórico quanto do tempo cronológico. Apontar as principais divisões tradicionais do tempo histórico. Começa por aí, professor. Que história é essa de vários tipos de tempo? Tem uma música do Pato Fu que fala tempo, tempo, mano, velho. O tempo pode ser imaginado como uma ideia de uma construção histórica, sim. Uma ideia social. O que nós vamos tentar entender, inclusive, hoje, é uma proposta de estudo nosso, a partir da ideia de noção de tempo, o cronológico, pode ser só o relógio, mas existem várias formas, e essa é a parte legal da aula de hoje. Existem várias formas de tempo cronológico. E o tempo histórico. Noções de diferenciações de você observar a sociedade e observar o tempo histórico dela, comparar sociedades, civilizações diferentes e ver que cada uma tem seu tempo próprio, seu tempo histórico. Com mudanças e permanências diferentes, com mudanças mais rápidas, com permanências maiores. É exatamente isso que nós entendemos como um tempo histórico, ok? Tempo histórico cronológico, nosso tempo de hoje, tempo mecânico, daí a gente vai para outros links, outros temas da nossa aula de hoje. Tempo da natureza, olha que legal. A natureza tem seu tempo. Eu, como agricultor, adoro ver esse olhar sobre a natureza. Não é só o cantar do galo, não. Tem mais coisas para nós observarmos na natureza também. Sempre começo fazendo uma problemática na nossa aula. Não é um problema, é uma problemática. Me ajude aí, galerinha. Galera do sexto ano, o que vocês observam nessa imagem? Para nós analisarmos juntos. Bora lá? Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Não sei, professor, tá na frente do mar, né? Ou, não sei, se for um rio é gigante, né, professor? Boa, bem observado, desculpe. Se nós estamos falando de alguma coisa redonda, parece aqui algumas marcações de pedra. Observe aqui, galerinha, embaixo aqui, ó. É mesmo, professor? Será que tem alguma relação com o mar? Com as navegações, professor? Com o tempo? Parece que é os números romanos, professor. Seria o quê? Um relógio do quê? De sol? Mas afinal, que lugar é esse? E agora eu trago uma outra imagem. Ah, professor, isso é fácil, é 2 balde de água. Não, além disso, o que 2 baldes, um em cima do outro, está fazendo? Observe inclusive são réplicas, né, gregas, mas observe que no fundo do balde, tem uma espécie de um conta-gotas, ali, tipo um buraquinho ali para sair água. Quem consegue ver ali? É mesmo, professor. O que 2 baldes tem a ver com esse tipo de sítio arqueológico, essas pedras? São várias formas de medições de tempo. E é isso que eu quero trazer para nós entendermos na nossa aula de hoje. Comentei em alguns outros momentos que nós temos, inclusive na história, um dos símbolos, né, da história é a chamada ampulheta. Aquele artefato de vidro que se conta com a areia caindo, quando termina, gira ele e conta-se de novo, né? Meia hora, 1 hora, depende do tamanho da ampulheta. Existem várias formas de medições de tempo. Tem um historiador bem famoso chamado Thompson. Esse cara, lá na Inglaterra, lá uns 40 anos atrás na Inglaterra, resolveu fazer um livro chamado Costumes em Comum e fazer um estudo sobre as medições de tempo em várias civilizações. Olha que bacana. Desde a África, quando se utilizava, inclusive a forma de atividades da natureza, tarefas ligadas à natureza, como inclusive civilizações pré-colombianas que se utilizavam do estourar da pipoca como uma contagem de tempo. Ô, senhor guerreiro azteca, quanto tempo o senhor gastou para fazer esse machado aí? Ah, eu gastei 30 estouros de pipoca. Você já pensou? O estourar de uma pipoca como uma forma de tempo. Ou seja,
questões relacionadas à sua cultura, ao seu local, ao seu alimento, aos seus costumes. Não é mesmo? Por isso o nome do livro, inclusive, Costumes em Comum. Nesse livro, Thompson fala também dos relógios cronometrados, ou tempos mecânicos, ou melhor, tempo cronológico, que é o tema da nossa aula de hoje. Nessa ideia de tempo cronológico, o homem precisou estabelecer numerações, baseado em sua cultura. Por exemplo, o que é meio-dia, dizendo o que é meio-dia, na natureza não tem nada. Como assim, professor? E o sol no meio do céu? Não é um meio-dia? Não. O homem estabeleceu que o sol no meio-dia seria uma ideia próxima ao meio-dia. Mas, na verdade, não existe nada, o 12, o meio-dia, o 12 horas, né, do dia, não tem nada na natureza dizendo que é 12 horas. É isso que eu quero trazer para você. Ou seja, foi uma construção humana dizer que existe o 12 horas como o meio do dia. 12 horas podia ser antes, como podia ser depois. É isso que eu quero trazer para vocês. Uma construção histórica. A primeira fotografia contém 2 relógios de sol. Um gigante e um menor, né? Olha que bacana. Relógios de sol. Sim, essa pedra, dependendo da posição do sol, iria pegar nessa pedra e marcar com a sombra em que horário está. Por isso que tem horários romanos, inclusive, nele. Da região de Sagres, em Portugal. Não por acaso é uma região que está ligada historicamente com as grandes navegações dos portugueses. Alguns historiadores não gostam de falar que naquele lugar, inclusive, seria a famosa escola de Sagres, porque nunca existiu uma escola de Sagres. Eu gosto de usar o termo escola, no sentido amplo da palavra. Não era ali os marinheiros sentados numa carteira estudando navegações marítimas, conhecimentos marítimos, mas era um local de encontro, de conhecimento marítimo entre os portugueses, onde Dom Henrique mostrava e trocava suas experiências com outros navegadores, outros capitães. Ok? Já a segunda imagem é uma réplica grega. O que é uma réplica, professor? Que não é original, mas é muito parecida. De uma clepsidra. Calma aí, explica aí. Medição de tempo. Caía os pingos por esse furo, ia contando. Sabe quando tem aquela goteira, bendita goteira, né, da nossa casa, da garagem, por exemplo, caindo no chão? Pim, pim, pim. Veja que é uma medição de tempo. Observe, quando acontecer isso, você vai lembrar do professor de história. Pim, pim. Essa é uma medição de tempo. Se você pensar bem, ela segue um ritmo, o som da água, da gota d'água no chão. É o que a clepsidra fazia, marcando a noção de tempo, uma quantidade de água, quanto tempo gastaria para esvaziar de um balde para o outro. Olha que legal, professor. Eu já li em alguns livros que é uma invenção egípcia, mas eu trouxe para você um objeto, quando eu coloquei clepsidra, veio essa réplica da Grécia. Significa que os gregos também utilizavam essa invenção egípcia. Vamos então para o tempo cronológico. Entendemos como cronológico, não só relógio. Calendário, relógios mecânicos, digitais. O celular hoje, professor, seria, quando a gente olha ali, seria uma espécie de medir o tempo de uma forma digital? Boa, exatamente. Criado pelos seres humanos, é o resultado de uma convenção. O que é isso, professor? Um acordo. Entra em reuniões, entra em questão de qual país utilizou ou não. Vamos aceitar, não vamos aceitar. Tem uma discussão internacional aí. Mas os historiadores não se interessam apenas em situar os acontecimentos no histórico, no tempo, mas também pelas mudanças e permanências que acontecem na sociedade. Essas mudanças e permanências que podem ser observados pelos historiadores ao longo do tempo, se utiliza o termo de tempo histórico. Mas atenção, as mudanças não ocorrem do mesmo jeito e nem no mesmo ritmo em todo lugar. Cada sociedade tem seu ritmo de mudanças, cada sociedade tem seu ritmo de permanências, né? Por exemplo, uma sociedade, vamos pegar um exemplo de uma cidade como São Paulo, né? O coração de São Paulo, né? A cidade ali, com uma megalópole, com um número de população gigantesco, onde praticamente as pessoas mal se conhecem e com um ritmo de trabalho extremamente rápido, com mudanças de prédios ali e aqui, essas transformações, esse tempo veloz, nós entendemos como típico de uma sociedade como a megalópole de São Paulo, como a de Curitiba, as principais capitais do país, né? Com um ritmo de sociedade diferente. Agora vai para o campo.
Vai para o norte do Paraná. Não precisamos ir muito longe. Poxa, eu tive um contato tão bacana com a região ali dos agricultores da Lapa e também da região de Contenda. Outro ritmo, ritmo da colheita, ritmo da natureza. É isso que nós vamos trabalhar no tema de hoje. Mas, olha que legal, acabei coincidindo. Eu estava falando sobre agricultura, mas o tempo histórico da população do campo, que eu acabei de falar, é completamente diferente com o tempo da cidade. O tempo da cidade é cronometrado, ele é pontual. É exatamente no momento que precisa estar em tal reunião, que senão você está atrasado. Mas na colheita não funciona assim. Na agricultura, que é o tempo da natureza, não se utiliza dessa maneira. Você plantou, vamos lá, um milho, vamos pensar assim, ou melhor, batata, a famosa batata, o feijão, soja, estão plantando muito em Contenda, agora na região da Lapa, naquela região ali, já indo para mais interior, aqui do Paraná, ou Pato Branco também planta-se muito, região do norte planta-se muito milho. Você plantou o milho, quanto tempo vai para você colher o milho? Numa situação mais natural. 3 meses, professor? Mais ou menos. Você precisa esperar esse tempo da colheita. É o tempo da natureza. Você não vai, plantou, no outro dia você já colheu. Não é uma máquina. É o tempo da natureza. A natureza precisa de um tempo para colher o milho, para colher o feijão, para colher a soja. E até lá, o agricultor tem um outro tipo de ritmo de sociedade, de se organizar a sua vida, de organizar o seu trabalho. Ele não tem que cumprir metas de produção com máquinas na sua frente. Ele está ali frente a um pé de feijão que precisa de 2 a 3 meses, 5, né? 5 meses para colher, dependendo do tipo de técnica de plantio. Ok? Aqui você tem uma imagem da agricultura Masai Watanabe. Ela é pioneira, uma das primeiras da horta orgânica em Brasília em 2009. Olha que bacana. Outro ritmo de vida. E completamente diferente do ritmo de vida da população da cidade grande. É isso que eu quero trazer para vocês. Formas de ritmo de tempo diferente. Portanto, nem todos os habitantes do Brasil vivem no mesmo jeito e nem no mesmo ritmo. Há outros exemplos. Os caiabe, indígenas do Rio dos Peixes no norte do Mato Grosso, por exemplo, vivem num tempo histórico completamente diferente dos habitantes da população das cidades brasileiras. Observando o calendário dos caiabe, percebe que eles organizam sua vida baseado nos acontecimentos naturais. Ou seja, tempo da natureza, tempo da pesca, o tempo da coleta de frutos e raízes. Olha, viu que bacana? Agora com vocês, uma perguntinha bem clara. O que é o tempo histórico? Não é o tempo cronológico, é o tema da nossa aula, o tempo histórico. Daqui a pouquinho voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei. Vamos corrigir juntos essa? Tempo relacionado às mudanças e permanências na trajetória dos seres humanos na Terra, é chamado de tempo histórico. Os brasileiros que habitam cidades com muitos prédios, avenidas largas, luminosos, por toda parte, vivem de um jeito e num ritmo histórico parecido. Eles vivem no mesmo tempo histórico. É o mesmo tempo dos povos indígenas Caiabe? É o mesmo tempo da população do campo ligado às agriculturas? Exatamente. Cada espaço histórico, geográfico, tem o seu tempo histórico. Agora tem um outro tema que eu trago para vocês. Essa é presente aí da galera de Thompson e de Hobsbawm junto comigo aí. O Thompson é um historiador lá da Inglaterra que vai fazer um estudo bem legal sobre as diferenças entre o tempo mecânico e o tempo da natureza. E mecânico se entende como uma máquina mesmo. Relógio de pulso, o relógio de bolso, o relógio despertador. É o tempo mecânico. Ele é criado de uma forma, uma invenção de números estabelecidos dentro do dia, marcando 12 horas, mais 12 fecha 24 horas de um dia. Já o tempo, ele é extremamente milimétrico. Hoje existem tecnologias de cronômetro impressionante, que marcam milésimos do centésimo até milésimo de segundos. Mas para que marcar tanto isso, professor? Olimpíadas, um exemplo. Tá lá os nadadores. O primeiro lugar ganhou do segundo. Você vai lá a diferença. Diferença de milésimo do centésimo de segundo. A olho nu seria praticamente impossível de ver a diferença do primeiro para o segundo colocado lá na natação, lá do livre, 80 metros, sabe Deus, estou brincando. Graças à tecnologia, né, imagens travam ali e através da distância de um dedo para o outro dos dois nadadores conseguem perceber que deu um milésimo de diferença um do outro. Deu para ter uma ideia o que é desenvolveu-se a tecnologia? Aí nós temos uma outra forma de medir o tempo da natureza. O cantar do galo, organizar a sua vida no campo baseado nas tarefas do dia. Por exemplo, chegou lá o filho lá, mamãe, acordou, né? Mamãe, já está na hora do café? Está quase na hora do café, o teu pai já foi ordenhar a vaca, tirar o leite. Ou seja, está quase, o filho entende que já está quase na hora porque o pai foi ordenhar a vaca. As tarefas do dia, repetitivas durante a semana, marcam os horários, né? Como eu falei, a colheita dá um outro tipo, a planta tem o seu tempo, tem o seu ritmo. Você planta, a partir de algumas plantas são mais danadas, né? Mas um alface eu conseguia colher em um mês, né? Um alface, para colher um bom alface, né? Bem plantadinho ali nos meus orgânicos, conseguia colher em um mês. Preciso de um mês, é o tempo da natureza, o tempo do alface, né? Nessa organização do tempo da natureza, e tem alguns símbolos principais, né? Por exemplo, o cantar do galo, que virou uma espécie de um símbolo de tempo da natureza. Mas não é somente. Várias tarefas cotidianas do campo marcam o que entendemos como o tempo da natureza. A questão é, não tem máquina, pronto, tempo da natureza. Está relacionado ao trabalho, ou o próprio animal dá o tempo da natureza. Para facilitar o estudo da história, os historiadores também desenvolveram algumas divisões. Vamos para o nosso último tema da aula, periodização da história. Então, por exemplo, criaram vários tipos de conceitos de divisões históricas, ok? Nós estaríamos nessa idade contemporânea, o galera do estúdio dando para mim aqui um foco. Aí teria essas outras divisões, por exemplo, a pré-história, que pegaria de 2 milhões, as primeiras espécies Homo, né, por exemplo, até 4.000 anos antes de Cristo. É uma divisão extremamente tradicional. Muitos historiadores não concordam com essas divisões, mas ela foi estabelecida de uma maneira... O que é tradicional, professor? De uma maneira geral. Está no teu livro, está na mídia, está na televisão, está no cinema, de uma maneira geral. E aí nós falamos de uma forma tradicional, mas muitos historiadores não concordam com essas limitações, inclusive. 4.000 anos foi a invenção da escrita. É como se antes não tivesse história, depois tem-se história. Essa discussão vai longe, é um debate longo sobre, afinal, por que se utilizar a escrita como a origem da história? Quer dizer que, se não tem escrita, não tem história? Que história é essa? Não percam os próximos capítulos da aula do professor Roberto sobre isso. E daí, se entende como começa a história, uma versão bem tradicional e bem polêmica.
Começa com a Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. A pré-história pode ser considerada o período de maior tempo, vai da linha Homo, que é a nossa, nós somos uma linha, espécie Homo sapiens, moderno, gostei, e vai até a invenção da escrita, próximo de 3.500 a.C. Aqui uma réplica de um crânio da espécie Homo habilis, que não é a nossa, mas já tinha algumas habilidades, já conseguia quebrar ali umas pedras, ali fazer umas pontas de lança. Fechou? Mais uma periodização para vocês entenderem, linhas de tempo. Existem também linhas de tempo científica. Nossa, como assim? Linha de tempo evolutiva, utilizado pela ciência para explicar momentos da história que se desenvolve o ser humano. Não, professor, vai falar que é a famosa frase que o homem veio dos macacos. Não. Pelo contrário, eu vou derrubar e desmistificar essa famosa frase aí, quando o papai, a mamãe, o vovô, né, chegam em você, vai lá, fala lá pro seu professor de história lá, que se é verdade que os homens vieram do macaco, por que os macacos não pulam mais da árvore? Eu sei que vocês já ouviram essa frase. Primeiro que essa frase, ela é incorreta. Em nenhum momento a ciência, nem o Charles Darwin, quem inventou essa linha evolutiva, falou que os homens vieram do macaco. Pelo contrário, ele fala que os homens e os no caso, né, os hominídeos, os homens, e os primatas têm um ancestral comum, vieram de uma outra espécie e surgiram com linhas diferentes. Por exemplo, o Homo erectus já é uma outra linha que veio de um primata, e dela saiu outras espécies, mas não que nós viemos de um macaco. Isso aqui também não é um macaco, também ele já é um outro tipo de um primata, ok? Vamos fazer junto essa. Curtiram? Qual das alternativas abaixo é um exemplo de tempo mecânico? Letra A, o relógio do despertador. B, o relógio de sol. C, o trabalho da colheita. Não. Letra D, o cantar do galo. Letra A, B, C ou D, galerinha? Qual que vocês acham? Letra A? Opa, mandaram bem! Como professor que você sabe que eu coloquei? Claro, que tem poder de telecinética, meu amigo. Fechou? Tempo histórico cronológico, mecânico da natureza e uma periodização tradicional da história. Só agradecimentos, galerinha. Abração a todos vocês, estudantes do Paraná. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!